Sua mão para os céus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela sua provisão nas nossas vidas, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de podermos ofertar livremente, primiciar, dizimar. Obrigado porque reconhecemos que a nossa fonte é o Senhor, a nossa fonte de provisão é o Senhor. Pai, somos gratos ao Senhor e pedimos que o Senhor receba a nossa oferta agora, Senhor, como expressão de adoração, e que o Senhor possa, como diz tua palavra, prosperar o teu povo a 30, 60 e 100 por um, Pai. Aqueles que precisam de um milagre na sua vida financeira, ele possa ser visitado pelo teu milagre, Pai. Em nome do Senhor Jesus oramos, e que a bênção do Senhor esteja sobre o teu povo, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Quem recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, as crianças de 4 a 9 anos podem subir para o culto das crianças. Glória a Deus. Podem vos assentar. Eu quero ministrar uma palavra ao coração dos irmãos. Eu ministrei pela manhã, e eu creio que Deus será favorável, assim como foi pela manhã. Creio que Deus vai falar. Aleluia. Falhou aqui. Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí, ou liga sua Bíblia, capítulo 12 de Números, os 10 primeiros versículos. Eu quero falar sobre o tema: você é diferente? Você pode fazer essa pergunta aí de máscara para o seu irmão aí do lado. Pergunta para ele: você é diferente, meu irmão? Aleluia. Nós vamos falar um pouco disso. Meditei bastante durante a semana a respeito desse assunto, a respeito desse texto em especial. Então diz assim a palavra do Senhor: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? E então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, a sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. Aleluia. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, fala conosco nessa noite. Precisamos tanto, Senhor, de um alimento puro nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz, temos fome de ti, Pai. Revela ao nosso coração, Espírito Santo, traduz no nosso espírito, Pai, os fundamentos da tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Acredito que todos já ouviram essa palavra. Todos já ouviram mensagens, com toda certeza, a respeito desse texto. Mas nessa noite eu quero falar mais um pouco a respeito disso. Nós lendo esse texto, nós podemos aqui tirar muitos conselhos para nós, muitos ensinos para nós. O tema é: você é diferente. E nós nessa noite iremos juntos aqui meditar a respeito do homem Moisés. Foi um homem diferente ao seu tempo, foi um homem acima da média, foi um homem que Deus dá testemunho dele. Você vai ver isso daqui a pouco. E para nós é muito importante que nós aprofundemos nesse entendimento, para que também sejamos partes dos diferentes que o Senhor tem levantado nesse tempo. Amém? Nós
Claramente nós sabemos disso, que o céu clama pelos diferentes. O céu clama por homens e mulheres que são diferentes do mundo, diferente do padrão do mundo, diferente dos modelos que temos visto aí. Homens e mulheres que estão dispostos, sabe, a entender aquilo que o céu tem e trazer isso na terra, manifestar na terra aquilo que o céu tem manifesto. Por isso que é importante nós, sabe, nos movimentarmos assim. Em toda a Bíblia você pode ler de capa a capa. Deus não fez nada com os medíocres. Deus não fez nada com homens, sabe, que não queriam nada com Ele. Tudo que Deus fez foi com homens diferentes, com mulheres diferentes, com homens, sabe, diferente do padrão, até do padrão, sabe, religioso. Tudo que Deus fez foram com homens extravagantes, homens intensos, homens dispostos a mudar a sua rota completamente, por causa de uma palavra, por causa de um chamado, por causa de um convite de Deus. E esses homens e mulheres Deus procura hoje, nesse dia, nessa noite, nesse tempo. Homens e mulheres que serão uma ameaça para o inferno, porque são diferentes, são cheios daquilo que o céu tem liberado. Amém, meus irmãos? E sabendo disso, sabendo que Deus sempre usa os diferentes, sabendo disso, o diabo também, como um grande copiador, o diabo também trabalha para formar os seus diferentes, os esquisitos, os diferentes do padrão celestial, para também ser influência aqui na terra, para exercer influência, para ser formadores de opinião, para ser aqueles que são reprodutores de um modelo caído, de perversidade, de pecado, de engano. E você vê que o diabo faz exatamente isso. Se eu for perguntar para você, talvez você vai se lembrar aí. Você consegue lembrar de alguém, sabe, de um homem ou de uma mulher que tem sido, sabe, diferente nesse tempo, diferente do reino de Deus, homens cheios de Deus, que tem trazido um grande impacto na nação e nas nações? Você se lembra de alguém? Eu consigo me lembrar, graças a Deus que nós nos lembramos de muitos, e eu creio que nessa igreja temos muitas pessoas assim. São pessoas diferentes, são pessoas que não negociam a palavra de Deus, são pessoas que não negociam os princípios, não negociam com as trevas. Então nós conseguimos nos lembrar de muitas pessoas que são uma bênção, que são intensos em Deus, que são diferentes, talvez da média, da maioria. Mas ao mesmo tempo, se nós formos lembrar também, fazer uma verificação, nós nos lembramos também de muitas pessoas, de muitos homens e mulheres que são diferentes do padrão celestial e que também têm sido um instrumento do inferno para, sabe, levar tantas pessoas para o inferno, para acorrentar muitas pessoas, para roubar a fé de tantas pessoas. É muito comum, eu não vou perguntar, não vou citar nome aqui, porque são muitas pessoas hoje que são conhecidos na mídia, são conhecidos na internet, sabe, tem milhares de seguidores, e queridos, se esses seguidores continuar seguindo o modelo dessas pessoas, eles vão para o inferno. Por isso que os diferentes do reino de Deus precisam se manifestar, precisam reproduzir, precisam entender para que nasceram, porque estão aqui, para exercer influência, para reproduzir o caráter de Cristo aqui na terra. Aleluia. É muito importante isso. Nós somos chamados por Deus para ser sal da terra, para ser luzeiro no mundo. Só os diferentes fazem isso. Nós somos o sal da terra, e a Bíblia diz: se o sal não cumprir o propósito, ele foi insípido, ele não cumpre o propósito, ele serve só para ser pisado. Então os diferentes, ele entende que ele é diferente, sim. Onde ele é diferente. Ele está no trabalho, ele é diferente. Ele está na escola, ele é diferente. Ele está na igreja, ele é diferente. Ser diferente na igreja é fácil, não é? Ser diferente na igreja é fácil. Agora lá fora, que é o nosso maior desafio, sabe, de ser diferente também lá fora, onde a maioria, sabe, é normal, onde as pessoas são acostumadas a mentir, acostumadas a enganar. Ali que é o nosso desafio de ser diferente, de ser sal, de ser luzeiro. E esse é o chamado de Deus para mim e para você. Amém? Agora uma pergunta: como nós podemos ser diferentes no nosso mundo de hoje? Como nós podemos nos comportar como alguém diferente? Queridos, quando eu falo diferente, eu não estou falando alguém esquisito, não. Estou falando alguém diferente, alguém que expressa Cristo.
alguém que expressa Cristo no que fala, alguém que expressa Cristo na maneira de se vestir, alguém que expressa Cristo, sabe, no seu caráter, sabe, em todas as áreas da sua vida ele expressa Jesus. Ele não expressa mais o seu temperamento, ele não expressa mais, sabe, aquilo que é terreno, não, ele expressa Cristo nas suas ações. Esses são diferentes, é os diferentes a qual eu me refiro aqui, amém? Como sou diferente, nós vamos ver no texto aqui, como nós sermos diferentes, com base no texto que nós lemos aqui. A primeira coisa que alguém diferente precisa saber, e precisa, sabe, viver assim, sabe, ele precisa guardar o seu coração. Para ser alguém diferente, o nosso coração precisa ser blindado, precisa ser um coração curado. Queridos, é muito triste quando nós vemos, sabe, que pessoas chamadas para serem líderes, como foi o caso aqui de Miriam e de Arão, eram líderes. Miriam era uma profetisa, Arão era usado por Deus, trabalhava junto com Moisés, se moviam juntos, Deus falava através deles. Mas aqueles homens estavam com o coração roubado, nós percebemos isso nitidamente. Quando logo no início nós vemos ali um problema muito sério, muito corrosivo, no coração de Miriam e também de Arão. Sabe, eles estavam ali roubados, de repente em algum momento a inveja entrou no coração deles. A inveja do seu irmão Moisés, que era tão íntimo de Deus, tão usado por Deus. De repente um sentimento foi trazendo, sabe, um comportamento corrosivo, que foi fazendo com que o coração deles fosse flechado, fosse roubado, por sementes malignas. E diz a Bíblia, e Deus ouviu isso, olha isso, Deus ouve tudo, irmão, Deus ouve tudo, até aquilo que nós não falamos. Ali naquele caso, Miriam e Arão, eles falavam, eles reclamaram, eles criticavam Moisés, criticavam a liderança, sua liderança. Diz a Bíblia, Deus ouviu tudo. Por isso para nós, é muito importante nós observarmos, aprendermos com os erros dos outros também. Arão e Miriam aqui foram repreendidos por Deus, diz a Bíblia, Deus os chamou, Deus chamou Moisés, Deus chamou Arão e Miriam para uma conversa séria ali. Deus chama Miriam e Arão para frente, Deus o repreende ali severamente os dois, principalmente Miriam. Diz a Bíblia que Miriam, ela foi acometida de lepra, por causa de um comportamento corrosivo, por causa do seu coração roubado, por causa de uma atitude, sabe, ela trazendo ali divisão, com relação à liderança de Moisés, trazendo descrédito para a liderança do seu líder, trazendo ali, sabe, fofoca a respeito de Moisés, e aquilo custou caro. Diz a Bíblia que Miriam ficou leprosa, mas na realidade a lepra na sua pele só mostrou como estava a lepra no seu coração. O que manifestou do lado de fora é exatamente a doença que estava do lado de dentro. Por isso, queridos, muito importante, cuidado com as críticas, cuidado, sabe, quando se levanta contra um líder, se levanta contra um pastor, contra uma liderança evangélica, uma liderança cristã, isso pode custar caro. Deus está ouvindo tudo, né? Deus ouve tudo isso. Então para nós é um alerta, né? Nós que somos líderes, você que é líder, você que é discípulo, cuidado com as críticas sobre uma liderança. Nós vimos aqui que custou caro para Miriam e para Arão. E todos os dias nós somos tentados a criticar. Todos os dias nós somos tentados a não concordar com algo, a não concordar com coisas. E nos levantarmos como justiceiros, muitas vezes apontando o dedo, apontando o erro. Isso é muito perigoso. Guardar o nosso coração é muito importante. Guarde algo aí no seu coração. Todo comportamento mostra exatamente, ele denuncia exatamente como está o coração. O comportamento denuncia a condição do coração. Por isso, guarde o coração. Provérbios 4:23 fala que sobre todas as coisas, guarde o coração. Sobre tudo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo ou sobre tudo, o coração tem aqui um ponto de atenção, sobre tudo que devemos guardar, porque o coração, sabe, é no coração que tudo começa,
É no coração que os desejos maus começam. É no coração que as divisões, elas começam a surgir. Sabe, os desejos de vingança. É no coração que tudo começa. E se nós não vigiarmos o nosso coração, sabe, não nos levantarmos contra em arrependimento, em renúncia, em oração, o nosso coração pode ser flechado sim. Por isso que nós precisamos guardar muito bem o nosso coração. Foi exatamente isso que fez Lúcifer cair da posição que ele tinha no céu. Foi exatamente um coração roubado, o desejo de ser igual a Deus. De repente Lúcifer fez como Miriam e Arão aqui, se levantou contra a liderança do pai, se levantou contra, sabe, as ordens de Deus, e o seu coração foi roubado, se tornou rebelde. Uma das coisas que acontece quando um coração é roubado é a instalação da rebeldia. A rebeldia é resultado de um coração roubado. Por isso, queridos, guarde o coração, porque dele procede as fontes para a vida eterna. Amém? Queridos, é triste quando nós vemos dentro da igreja de Jesus, eu falo igreja de Jesus na terra, não estou me referindo aqui a Ministério Nova Dimensão, mas na igreja de Jesus, é motivo de arrependimento para nós como parte do corpo, muitas vezes precisamos nos arrepender, sabe, nos identificando com essas pessoas que têm comportamento assim. Muitas vezes na igreja de Jesus nós vemos pessoas agindo como Miriam e Arão, trazendo divisão dentro da igreja, no motins, contra uma líder, contra o pastor, dividindo a igreja de Jesus, trazendo divisões. Isso é muito feio. Quantas coisas, sabe, quantos ministérios até mesmo começaram com base na rebeldia, começaram com base, sabe, nesse comportamento de Miriam. Você acha que Deus não está vendo isso? Deus está vendo. Se isso não for arrependido, certamente em algum momento a lepra vai ser identificada, a lepra vai ser manifesta. Então é muito sério isso. A rebeldia é uma semente de Lúcifer, por isso ela não pode fazer parte da nossa história. Por isso que nós precisamos ser diferente. Ser diferente. Quantos me entendem? Amém? Glória a Deus. E quando nós vamos para a internet é mais assustador. Nós vemos ali o ministério de fofoca gospel. Quantos já viram isso? Ministério de fofoca, fuxico gospel. Já viu isso? Queridos, tem canal no YouTube, tem canal, blogs evangélicos, intitulados evangélicos, mas na realidade estão trabalhando para o diabo, porque tem um canal no Facebook, se intitulam cristãos, mas o papel deles, sabe, é falar mal de pastor, é falar mal de lideranças evangélicas, é denunciar pecados. Queridos, quem faz isso é o diabo. Quem fica, sabe, acusando, apontando o dedo, mostrando a miséria é o diabo. É um papel de Lúcifer. Isso significa lepra, um coração leproso. Queridos, e o triste é que eles têm milhares de seguidores nas redes sociais. Se não houver arrependimento, a qualquer momento a lepra é exposta. Por isso, cuidado, meus irmãos, cuidado com esse tipo de coisa. Isso é perigoso demais para as nossas vidas e para o nosso relacionamento com Deus. Miriam foi cometida de lepra ali por causa disso. Ficou leprosa. Então, primeira coisa, guarde muito bem o seu coração. Muitas vezes o sentimento bate na porta, um desejo bate na porta, eu não sou obrigado a fazer o que o sentimento, sabe, me sinaliza fazer. Com que o desejo tenta me, sabe, trazer pensamentos e comportamentos, eu não sou obrigado a obedecer o que eu sinto. Guarde o coração. A primeira qualidade de alguém diferente é que ele guarda o seu coração. Amém? Outra coisa que nós aprendemos aqui, alguém diferente é paciente. Alguém diferente é alguém paciente. Olha aqui, versículo 3 do capítulo 12 de Números. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Outra qualidade de alguém diferente aos olhos de Deus é alguém paciente. E ser paciente, queridos, não é ser alguém tolo, não. Ser paciente é ser alguém sereno, alguém tolerante, alguém equilibrado.
de frente às dificuldades, alguém que age com equilíbrio e sensatez diante dos cenários controversos da vida, é alguém que tem sabedoria diante de pressões, alguém que é paciente. E Moisés não era paciente de nascença, não. Moisés aprendeu a ser paciente se relacionando com Deus. Moisés houve um momento na sua história, em quando ele viu ali um soldado egípcio ali, batendo em um homem de Israel ali, ele se levanta e ele mata o egípcio. Ele não era paciente, ele aprendeu a ser paciente. Tanto que Deus falou que ele era o homem mais paciente que havia na terra. Mas ele aprendeu se relacionando com Deus. Ele decidiu ser diferente. Ele decidiu dar ouvido ao que Deus disse. Por isso ele se tornou alguém paciente. Eu não sei se você já disse isso, não precisa levantar a mão. Mas ou já ouviu essa frase do tipo, né? Eu desci da cruz. Não aguentei, desci da cruz e falei tudo que eu devia, tudo que aquela pessoa precisava ouvir. Eu desci da cruz, eu rodei a baiana, já ouviu isso? Eu desci da cruz e respondi na mesma altura. É uma prova de que precisa ser paciente, precisa ser diferente, precisa aprender com os diferentes a ser paciente, a não agir com tolice, a não agir como o mundo age. Sabe, a ter essa sabedoria, essa serenidade para lidar diante desses momentos de pressão. Descer da cruz não faz parte. Jesus não desceu da cruz em momento algum. Ele foi fiel até o fim, até a morte de cruz. Jesus tinha poder para pedir para o Pai mandar anjo ali para destruir todos os inimigos, mas ele foi paciente por causa do propósito de Deus. Ele foi paciente até o fim. Amém? A paciência, ela faz parte, ela está ali no capítulo 5 de Gálatas, quando é descrito as obras da carne e o fruto do Espírito. A paciência faz parte, ou em algumas traduções, a longanimidade. Mas lá no versículo 22, fala a respeito da paciência. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, a paciência faz parte do pacote. Então, mergulhe se relacionando com Deus, eu e você aprenderemos a ser mais pacientes. Olha como Moisés era paciente. Moisés houve momentos de grandes, de desafios quando ele conduzia o povo. Houve muitos momentos que certamente ele pensou em desistir. Houve momento que Deus queria destruir todo o povo, por causa da dureza do coração, porque eram murmurões, reclamões. Mas Moisés era um homem paciente. Moisés falava: Deus, não faz isso não. Não destrói não. Moisés pregava para Deus, olha isso. Era atrevido, cara. Deus não faz isso, o que vão falar do Senhor? Vão falar que o Senhor trouxe o povo para o deserto para matar, para que eles morressem. O que as nações vão falar do Senhor? Moisés era assim, ele falava: não destrói não. Eles são ruinzinhos, mas eles vão melhorar. Eles são de coração duro, mas eu tenho paciência, eu vou até o fim com eles. O Senhor me confiou esse povo, eu vou até o fim. Moisés era paciente. Quando ele soube ali, Deus fala para Moisés: olha, o seu irmão e a sua irmã estão malhando você, estão falando mal, se levantaram contra a sua liderança, estão criticando a sua liderança. E Moisés viu então Miriam leprosa. E que Deus, aliás, o que Moisés fez quando viu sua irmã leprosa? Ele clamou a Deus para que Deus a curasse. Ele intercedeu pela sua irmã. Se fosse alguém que não fosse paciente ali, de repente teria falado para Deus mandar fogo. Oh Deus, ela está leprosa, agora manda fogo também. Manda fogo do céu também, que ela merece. Mas não, Moisés, um homem paciente, um homem exerceu misericórdia. Ele orou por Miriam, ele orou pela vida da sua irmã, e Deus ouviu a oração dele. Miriam ficou ali separada, cumpriu os dias ali, separada do povo, mas ela foi curada da lepra. E Moisés intercedeu por ela. Precisamos aprender com esses diferentes. Quer ser diferente? Precisa ser paciente. Precisa ter esse fruto do Espírito, essa parte do fruto do Espírito na sua vida, e eu também na minha vida. Amém? Outra qualidade de alguém diferente que a palavra descreve aqui no capítulo 12, versículo 7 é: seja fiel em tudo. Seja fiel em tudo. Alguém diferente, alguém que deseja ser diferente aos olhos de Deus, é alguém que não negocia a sua fidelidade a Deus.
Olha o que diz o texto aqui: não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. É fiel em toda a minha casa. Não é fiel só em algumas partes. Não é fiel só em algumas coisas que ele concorda, não. Ele é fiel em toda a casa de Deus. E a fidelidade é uma característica do obediente. Queridos, por outro lado, a rebeldia é característica do desobediente. Moisés, ele era fiel em tudo, ele obedecia a Deus em tudo. Tudo que Deus mandava, ele fazia. Tudo que Deus lhe ordenava, ele fazia. Ele era alguém extremamente fiel, extremamente obediente. Quer ser diferente? Seja fiel em tudo. Quer ser alguém diferente da maioria? Seja fiel em tudo. Seja fiel ao seu pastor, seja fiel à sua liderança, seja fiel à sua igreja, seja fiel nos dízimos, o apóstolo disse aqui, ministrou aqui. Seja fiel nas primícias, nas ofertas. Seja fiel com o seu cônjuge. Seja fiel, filho, seja fiel aos seus pais. A fidelidade é uma marca do caráter de Deus. Diz a Bíblia que ainda que o mundo, que nós sejamos, que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Porque Deus não muda. Faz parte da sua essência, faz parte do seu caráter, a fidelidade. Seja alguém fiel. Amém? Por que nós precisamos ser fiel? Queridos, como eu disse, a fidelidade é uma marca de Deus. E outra coisa, a fidelidade num mundo, queridos, que o adultério se torna normal, onde adulterar é normal, mas os diferentes, eles mantêm fiel, eles decidem ser fiel ao seu cônjuge, custe o que custar. Os diferentes não são como o mundo. Os diferentes, eles entendem o valor da aliança, o valor da fidelidade, e eles mantêm um casamento firmado na aliança e na fidelidade. O mundo onde o adultério é normal, os diferentes se guardam. No mundo onde é normal o divórcio, os diferentes decidem pagar o preço aos pés do Senhor, até que o casamento se torne, restaurado, até que a restauração aconteça. Ele mantém fiel aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, ouvindo conselhos, ouvindo pessoas, a instrução dos mais maduros. E ele renuncia a sua carne, ele renuncia a sua vontade, porque ele decidiu ser diferente, e ele vai viver um casamento restaurado, em nome de Jesus, porque ele decidiu ser diferente. Ele não vai na estatística do mundo, ele não vai na estatística da maioria, não, porque ele decidiu ser diferente aos olhos de Deus. Amém? Queridos, no mundo onde a maioria se corrompe, onde a maioria rouba, a maioria mente, os diferentes não negociam a sua fidelidade e a sua integridade. Agora é um momento de política, é um momento de escolhermos aqueles que irão nos representar nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Mas a minha pergunta é: são pessoas diferentes aqueles que você tem pensado em escolher? São alguém igual à maioria? São alguém nos mesmo padrão mundano? Ou são pessoas aos olhos de Deus mais parecidos com Jesus? Esse deve ser um requisito para escolhermos. Pessoas diferentes aos olhos de Deus, pessoas que têm compromisso com a verdade, pessoas que não se corrompem, pessoas que carregam o temor a Deus nas suas vidas. Esses sim irão nos representar bem. Por isso é um momento de fazer uma escolha sábia nesse momento. Um parêntese aqui que eu abro nessa palavra: seja diferente, não seja como a maioria, não negocie, a sua integridade, porque Deus está vendo tudo, Deus está assistindo tudo. Um mundo onde as pessoas não se firmam em Deus, não se firmam em um ministério, são inconstantes. Os diferentes colocam a mão do arado e não olham mais para trás. Os diferentes decidem: eu sei para que o Senhor me resgatou, eu sei qual é o chamado de Deus para a minha vida, então queira a minha carne ou não, eu serei diferente. Queira a minha carne ou não, eu serei um jovem diferente, um adolescente diferente, um homem, uma mulher diferente, um casal diferente, porque eu quero representar bem o meu Deus aqui na terra, quero representar bem o reino de Deus aqui na terra. Queridos, eu já decidi ser alguém diferente. Eu brigo comigo todos os dias para que eu seja diferente. Eu luto com o meu temperamento todos os dias
para que eu seja diferente, para ser um pai diferente, sabe, para ser um marido diferente. Eu luto comigo todos os dias, para ser alguém assim, que deixa um legado para as futuras gerações, ser alguém diferente. Eu preciso ser fiel. A fidelidade é uma marca na vida dos diferentes. Amém? Aleluia, estão me entendendo? Mais uma característica na vida dos diferentes aqui, que nós vemos também no texto: seja íntimo de Deus. Os diferentes são íntimos de Deus. Olha o que diz o texto aqui, capítulo 12 de Números, versículo 8. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma de Deus, a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Que maravilhoso isso, queridos, a intimidade de Moisés. A única pessoa aqui na Bíblia que faz menção aqui que ele viu a face de Deus, ele viu a forma de Deus, não a face, né? Ele viu a forma de Deus, ele viu a glória de Deus pelas costas. Foi Moisés, um homem atrevido, um homem extremo. Houve um momento que Deus estava irado com o povo. Deus falou: olha, eu não vou continuar mais com vocês, eu não vou seguir mais com vocês, porque se eu continuar eu vou destruir todo mundo, esse povo é muito difícil. E Deus fala para Moisés: eu vou mandar um anjo adiante de vocês, eu não vou. E Moisés falou: Senhor, eu não quero anjo não, se não for para o Senhor ir, não me faça subir sem o Senhor, que eu não vou. Eu quero o Senhor, o anjo não é suficiente. Eu sei que anjo ajuda, eu sei que anjo batalha comigo, mas eu quero a tua glória, eu quero a tua presença, eu quero o Senhor. Querido, você deseja isso? Você deseja isso na sua vida, como Moisés? Não abrir mão, sabe, da sua intimidade com Deus, não abrir mão do seu relacionamento com Deus, não abrir mão, sabe, diariamente de um tempo com o Senhor. Moisés era íntimo de Deus, a ponto de Deus falar com ele face a face. Não era por enigmas, não era, sabe, não era por visões, era face a face, assim como nós estamos falando aqui. Deus falava com Moisés face a face, tete a tete. Que maravilhoso isso, queridos, tremendo para nós. Aconteceu com Moisés, pode acontecer conosco. Nós podemos ser íntimos de Deus, e na realidade precisamos ser íntimos de Deus, porque Deus só gera na intimidade. Tudo que Deus gera na intimidade. Deus não gera nada no nosso conhecimento, simplesmente pelo nosso conhecimento. Deus não gera nada simplesmente pelo nosso intelecto. Deus não gera nada simplesmente por aquilo que sabemos a respeito dele. Não, Deus gera pela intimidade. Deus se revela na intimidade. Deus se revela no quarto. Deus se revela no seu a sós com ele. É assim que funciona. Assim era com Moisés. Moisés se retirava para orar. Moisés tinha relacionamento com Deus. Moisés subia no monte para falar com o Senhor, para receber instruções. Assim deve ser eu, assim deve ser você, assim deve ser a igreja de Jesus. Uma igreja que caminha em intimidade com Deus. Não podemos perder esse lugar de intimidade. E isso também foi construído. Essa intimidade que Moisés adquiriu foi resultado, sabe, do seu relacionamento, da sua busca a Deus. Tudo começou na experiência da sarça ardente. Vamos ler o texto aí, Êxodo capítulo 3, versículo 3 até o versículo 6. Olha o que diz aqui Moisés. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vou ver de perto isso. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Queridos, olha que interessante aqui, esse texto aqui. Moisés, de repente ele viu algo que ele nunca tinha visto. Ele viu uma sarça ardendo e não se consumia.
E naquele momento, certamente, ele olhou aquilo e ele fala: meu Deus, isso aí deve ser coisa de Deus. Eu nunca vi uma sarça queimando e não se consumindo. Moisés ficou maravilhado com aquilo. Ele falou: eu preciso ver isso mais de perto. O que isso nos ensina? Os diferentes se interessam pela glória de Deus. Os diferentes anseiam estar mais próximo da glória de Deus. Os diferentes, eles correm riscos para estar mais próximo da glória de Deus. E Moisés se aproximou ali, e no momento que ele se aproxima, nós vimos aqui outro privilégio que os diferentes têm: Deus se revela a eles. Quando alguém se aproxima, quando alguém se interessa pela glória de Deus, Deus se revela. Deus disse ali, você vê ali no final, no versículo 6, disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Ali começou o relacionamento audível, ali que o sistema de áudio, de Moisés foi ativado com Deus. Naquele momento: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos seus pais. Deus se revela aos diferentes. Deus se revela aos famintos, aos sedentos, aos que se interessam por Ele, aqueles que mantêm um relacionamento de intimidade. Deus se revela. Quer ter revelação na sua vida? Não é comprando uma caixinha de promessa que você vai ter revelação na sua vida, não. É buscando intimidade com o Senhor. É gastando tempo, é gastando lágrimas. É buscando na sua palavra. É se relacionando com Ele. É assim que a intimidade virá. O próprio Jesus, quando Ele nos ensina a orar, Ele fala: olha, quando você orar, não faça como os hipócritas, não. Não é pelo muito falar, não é com vãs repetições, não. Quando você for orar, se você quer se relacionar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto, ore ao seu pai em secreto, e ali em secreto o seu pai te recompensará. Então, que a intimidade com Deus, separe um lugar para Ele, separe um lugar secreto para Ele. Ali Ele vai se manifestar, ali Ele vai se revelar, ali Ele vai revelar o propósito dEle para você, e para, ir através de você. Muitas vezes nós queremos, nós buscamos tantas coisas, queremos tantas coisas, e nós buscamos muitas vezes em fonte errada. Muitas vezes nós queremos, estudar a história para nos movermos. Queremos estudar muitas vezes coisas, que não vão nos acrescentar. Muitas vezes queremos, Senhor, coisas, prontas. Não, o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é nos relacionar em intimidade com Deus. E o céu vai dizer como nós vamos nos mover. O céu vai dizer como você vai se mover na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos. Pastor, eu não aguento mais meus filhos. Pastor, eu não tenho mais paciência com meu marido. Então busca a Deus, vai para o quarto, vai entrar em intimidade com Ele. Deixa Deus ser Deus através de você dentro da sua casa. Deixa a glória de Deus se manifestar na sua casa através da sua vida. Não seja como Miriam e como Arão, criticando. A crítica não vai levar a nada senão para roubar o coração. Por isso é muito importante, queridos, nós sermos homens e mulheres de intimidade com Deus. Os íntimos têm privilégios tão especiais, nós vemos aqui na vida de Moisés. Privilégios tão diferentes, tão maravilhosos. Falar com Deus face a face, ter revelação fresca todos os dias para a sua vida, ter direção para a sua vida, ter direção para o seu ministério, ter direção, na sua vida profissional, porque é íntimo de Deus, é amigo de Deus. Nós vimos na Bíblia, Davi era um homem temente a Deus. Quantas e quantas batalhas, quantos e quantos momentos Davi, antes de ir para a batalha, Davi consultava a Deus. Davi era íntimo de Deus. Senhor, eu devo ir, devo atacar. Eu devo atacar esse povo. Deus falava: vai, ataca que você vai vencer. Mas se Deus falava: não, não vai, ele também não ia. Alguém íntimo de Deus. Queridos, a intimidade protege o nosso coração. Quando somos íntimos de Deus, quando um sentimento corrosivo vem, o Espírito Santo vai falar: filho, esse sentimento não faz parte de um diferente. Esse sentimento não faz parte de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. O Espírito Santo nos guia toda a verdade, nos convence. Mas se formos medíocres, se formos meros religiosos, vamos ouvir a nossa alma, vamos ouvir a nossa carne, ou simplesmente uma religião. Mas os íntimos de Deus ouvem a voz do Abba, ouvem a voz do Senhor. Quantos querem ser íntimos de Deus aí? Aleluia.
que Deus faça com você como falou, fale com você como falou com Moisés. É tão interessante que quando Deus fala com Moisés no meio da sarça, de repente se fosse um medroso ali, saía correndo. Uma sarça falando, alguém dizendo, alguém chamando pelo nome, não tinha ninguém ali. Ele ouve a voz ali, ele viu aquela coisa linda ali. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Se não fosse alguém diferente, ia sair correndo de medo daquela voz, de medo daquele anjo, de medo da glória de Deus. Como o próprio povo do Egito, aliás, como o próprio povo de Israel, quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, Deus havia chamado todo o povo ali. Deus iria falar com todos, Deus iria falar com todos ali. Mas Moisés fala para o povo: olha, se santifiquem hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas, Deus vai falar com todos nós. E o povo teve medo. Quando o povo viu a glória de Deus, quando viu o monte fumegando, quando viu o monte tremendo, quando viu a nuvem da glória ali, o povo saiu correndo de medo. Falou: Moisés, fala você conosco, nós não queremos ouvir Deus não, temos medo de Deus, senão nós vamos morrer. Ficaram com medo da glória de Deus. Deus só queria se relacionar com eles, Deus só queria ser íntimo deles, como era de Moisés. E eles perderam uma grande oportunidade. Ficaram com medo. Não tenha medo da glória de Deus. Não tenha medo de ir a extremos com Deus. Não tenha medo da sarça ardente, não. Deus quer se manifestar para os seus íntimos. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar aqui, uma das coisas mais lindas que acontece na vida de um diferente, através da vida de alguém diferente, é que o próprio Deus testemunha a respeito dos diferentes. Que maravilhoso isso. O próprio Deus dá testemunho dos diferentes. Olha o que diz o texto aí, capítulo 12 de Números, versículo 5 ao versículo 8. Vamos ler de novo aqui. Diz assim: então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar o meu servo Moisés? Olha que tremendo isso, queridos. Deus dando testemunho de Moisés para Arão e para Miriam. Deus dando testemunho do seu servo, da fidelidade de Moisés, sabe, da intimidade de Moisés. Deus testemunhando ali a respeito da sua postura, do seu caráter. Imagina Deus dando testemunho de você. Que homem tremendo esse, que homem obediente, que mulher obediente. Olha que homem, que adorador extravagante. Imagine isso, queridos. Por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Dos diferentes. Aqueles que não são alguém comum, alguém como a maioria, como a média, não. Deus procura os verdadeiros, os extravagantes. Deus procura aqueles que são diferentes em tudo que Ele faz. O céu testemunha a respeito dos diferentes. Você vê aqui Deus testemunhando de Moisés. Mais um testemunho aqui, que nós vemos em Números capítulo 14, versículo 24. Deus dando testemunho de outro homem diferente na Bíblia. Olha que diz o texto: mas com o meu servo Calebe tem outro espírito, ou tem um espírito diferente, e me segue com integridade. Eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes herdarão. Mais um privilégio. Aqui Calebe era alguém diferente. No meio de 12 espias, apenas 2 eram diferentes. Os 10 espias morreram sem entrar na terra. Somente Josué e Calebe eram diferentes. E aqui a Bíblia dá testemunho de Calebe, um espírito diferente, um homem diferente da média, diferente dos demais líderes da sua época. Alguém que acreditava no que Deus dizia,
alguém que, sabe, acreditava nas palavras do próprio Deus, alguém que não se movia pelos seus olhos naturais, mas se movia pelo sobrenatural de Deus, alguém que tinha uma fé inabalável, alguém diferente na sua época. Outro homem que a Bíblia também dá testemunho aqui, Jó capítulo 1, versículo 8, diz assim: e disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha que tremendo isso. Deus dando testemunho de Jó para o diabo. Está vendo, Satanás? Você podia ser alguém assim. Se você não fosse rebelde, você poderia ser alguém assim. Meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Olha só, Deus faz distinção dos diferentes. Não há na terra ninguém como meu servo Jó, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Quer ser diferente? Precisa temer a Deus, precisa ser íntegro, precisa se afastar do mal, precisa ser alguém, sabe, assim como esses homens da Bíblia. Um desafio que nós temos, para ser diferente, precisamos agir diferente, precisamos seguir o modelo dos diferentes. Somente assim teremos um testemunho também diferente dos demais. Mais um homem aqui que a Bíblia também fala dele, Gênesis capítulo 6, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Olha só, no meio de tantos homens, Deus escolhe Noé para um grande projeto. Por quê? Porque ele era diferente dos demais da sua época. Ele acreditou no que Deus disse. Ele acreditou que iria chover, mesmo em um tempo que não chovia, um tempo que a chuva ainda não havia caído na terra. Ele acreditou porque foi Deus quem disse. Queridos, não pensa que ele ficou pedindo prova para Deus. Deus, dá uma prova de que isso é verdade. Dá uma prova que usa alguém para falar comigo, para ver se eu tenho que construir essa arca mesmo, se não é coisa da minha cabeça. Não, os íntimos reconhecem a voz do seu Deus. Deus só falou uma vez com ele. Ele trabalhou em torno de 90 a 100 anos, sabe, em um projeto que durou poucos dias na terra, para construir algo, sabe, esse homem extraordinário, diferente, alguém diferente na sua época, alguém que nos inspira até hoje, a sua fidelidade a Deus, sabe, a sua fé, sabe, homens extraordinários, homens intensos, homens extravagantes, homens diferentes. Mas um homem aqui, Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Quer ser diferente? Aqui tem uma receita aqui. Achei Davi, homem segundo o meu coração, ele fará toda a minha vontade. Quer ser diferente? Precisa ser como Davi também, alguém extravagante, sabe, alguém que manifestava a glória de Deus. Davi era um músico, mas não era um músico comum. Ele tocava harpa, mas não era um harpista comum. Quando Saul precisava de um tocador de harpa no palácio, se lembraram apenas de quem? Se lembraram de Davi. Por quê? Porque ele era diferente, ele não era um harpista comum, ele era acima da média. E diz ainda o texto que Deus estava com ele. Além dele ser um extraordinário músico, Deus estava com ele. Para nós adoradores aqui na casa do Senhor, para nós músicos da casa do Senhor, quer ser diferente? Seja como Davi, não seja como a maioria, não seja como um personagem, não busque uma performance, busque intimidade com Deus e manifesta no altar aquilo que você vive no seu quarto. Aí a glória de Deus vai vir. Esse é o nosso desafio, queridos, diário. Como Davi tocava a harpa, Saul era liberto de demônio. O demônio não conseguia ouvir a adoração através de Davi, porque tinha glória, tinha fogo, tinha unção, tinha presença de Deus. É um desafio para nós, sabe, fluir glória de Deus naquilo que fazemos. Isso é um privilégio para os diferentes, muito mais do que um privilégio, uma responsabilidade dos diferentes.
na vida dos diferentes. Mais um texto, Mateus 26, do versículo 12, versículo 13, né? Eu estou lendo bastante versículos aqui, para que possamos sair daqui, sabe, com isso dentro de nós. Eu preciso ser diferente, eu decido ser diferente, eu decido marcar minha história. O texto diz aqui: quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro, onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que essa mulher fez será contado em sua memória. Olha só, a atitude de alguém extravagante aqui na adoração. Era alguém reprovado pela religião, era alguém fora dos padrões religiosos da época, mas era alguém decidido, sabe, a ir além do que é normal, alguém decidido, sabe, em expressar adoração extravagante ao Senhor. Tanto que Jesus fala: onde esse evangelho for pregado, eu quero que fale o que essa mulher fez, eu quero que dê o testemunho dessa mulher, porque ela foi alguém diferente na sua época, alguém, sabe, que era alguém reprovado pela religião, se tornou inspiração para a igreja de Jesus, porque era diferente, não era natural, não era comum, não olhou para o preço do perfume, ela simplesmente adorou ao Senhor com o melhor que ela tinha. Olha que tremendo isso para nós. Atitudes diferentes atrai, sabe, testemunho no céu. Atitudes diferentes traz manifestação na terra. Aleluia. São muitos e muitos outros, sabe, muitas outras pessoas que podemos citar aqui, né, o que falar aqui, sabe, de Daniel, alguém diferente, alguém que não se contaminou com a comida, sabe, não se contaminou com a comida ali do Egito, não se contaminou com isso, não, ele tinha um cardápio diferente, ele era diferente dos demais, tinha mais sabedoria do que os sábios da sua época, porque era alguém diferente, alguém temente a Deus, alguém que, sabe, que orava 3 vezes ao dia, que tinha intimidade com o Senhor. Que tremendo isso. Revelava sonhos, interpretava sonhos, porque ele tinha um Wi-Fi direto com o céu, sabe, tremendo isso. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, homens diferentes, sabe, que não negaram o Senhor diante das pressões, ainda que lançados numa fornalha de fogo, eles não negaram o seu Deus, e todos viram que eles eram diferentes, porque Deus era com eles, porque o quarto homem estava lá com eles na fornalha. Que tremendo isso, queridos, privilégio dos diferentes. O que dizer de Maria, mãe de Jesus, né, que gerou o Messias, dentre tantas mulheres, foi escolhida por Deus para gerar o Salvador, uma mulher diferente na sua época, uma mulher que com certeza tinha pureza na sua vida, tinha um testemunho, Deus achou graça na vida dela, na vida dessa mulher, uma mulher diferente, com certeza uma mulher santa, e isso atraiu o favor de Deus na sua vida. O que dizer de Estevão, né? Estevão, um jovem diferente, cheio do Espírito Santo, um jovem que quando pregava as pessoas tapavam o ouvido, porque era tanta glória que fluía, sabe, era tanto poder, era tanta unção que fluía, que os incrédulos, os religiosos tapavam o ouvido, não aguentavam ouvir aquilo. E quando Estevão foi apedrejado, ele pedia ao Senhor: Pai, perdoa-os, não impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. Sabe, alguém tão equilibrado que conseguia ali expressar misericórdia, mesmo morrendo, sendo apedrejado, porque era diferente, era alguém cheio da glória de Deus, alguém cheio da presença de Deus. Diz a Bíblia que o seu rosto era como o rosto de anjo naquele momento, porque ele era diferente, ele era parecido com o seu Senhor. Quer ser parecido com o seu Senhor? As pessoas olharem para você e não vê mais você, não vê mais o teu temperamento, mas vê Jesus na sua vida, vê Jesus naquilo que você fala, vê Jesus nos seus conselhos, vê Jesus na sua fidelidade, vê Jesus, sabe, no seu caráter. É isso, queridos, os diferentes vivem assim. Os diferentes vivem assim. Não é o que falar de Paulo, Pedro, de João, o que falar de tantos outros homens que poderíamos falar aqui, mas o tempo não nos permite.
Mas a grande pergunta é: o que as futuras gerações vão falar a meu respeito e a seu respeito? Se eu e você estivermos decididos a ser diferentes, as pessoas, nossos filhos, nossos netos, bisnetos ouvirão falar de nós como alguém cheio da presença de Deus, como alguém que parece com o seu Senhor, como alguém que expressa o amor do Pai, o amor de Deus aqui na terra. Quantos querem ser diferentes? Quantos querem trazer um impacto na sua geração? Então se coloquem em pé. Vamos orar juntos aqui. Queridos, não é pelos normais que Deus vai mudar o mundo, não. É pelos diferentes. Deus sempre fez muito com poucos. Todos esses poucos eram homens e mulheres diferentes, que acreditavam no improvável, que acreditavam naquilo que ninguém acreditava, naquilo que não tinha lógica humana, mas porque Deus disse, eles acreditavam. Foram a extremos com Deus. Multidões e multidões foram salvos por esses diferentes. Quer ser um diferente? Levanta sua mão para o alto. Talvez você precisa pedir perdão para o Senhor nessa noite. Talvez você não tenha sido alguém diferente. Talvez você tenha sido alguém reclamão, como Miriam e Arão. Tem criticado de repente a sua liderança. De repente tem criticado o seu pastor, tem criticado o seu chefe, seu patrão. Tem sido como Arão e Miriam, está com o coração roubado. Peça perdão para o Senhor. Peça perdão, fala: Deus, perdoa. Se eu falei mal dos meus pastores, tem misericórdia de mim, Senhor. Comece a orar no seu lugar. Vamos levantar um clamor para que Deus sare a igreja dele na terra, para que caia por terra esse espírito de engano que muitas vezes tem se levantado em nome de Deus, criticando lideranças, um trabalho maligno. Vamos pedir para que o Senhor gere arrependimento dessas pessoas. Somos parte do mesmo corpo, somos a igreja de Jesus, somos corpo de Cristo. E se nós formos diferentes no nosso tempo, os ambientes à nossa volta serão transformados, sim. Se formos diferentes, a nossa casa será transformada, sim. Talvez você precise pedir perdão, como eu disse. Talvez você precise se reposicionar, falar: meu Deus, eu tenho sido falho. Eu tenho sido só um religioso. Eu tenho sido um crente de banco. E agora diferente, eu tenho sido um crente da internet. Eu sirvo a Deus na internet. Tem sido alguém, que está paralisado pelo medo, pelo engano do inferno, pelas flechas do inferno. Essa é uma boa noite, para eu e você nos reposicionarmos em Deus como alguém diferente, como alguém que coloca a mão no arado e não vai olhar para trás. Fala: Deus, eu quero ser sim alguém diferente. Eu quero ser como Davi quando eu adorar. Eu quero ser como Gideão, que com 300 homens, teve uma vitória tremenda ali. Eu quero ser como Paulo, que não considerava a sua vida como preciosa. Seu maior alvo era cumprir a carreira que ele foi confiado. Seja diferente. Nós vivemos num mundo, que as pessoas se gloriem. Alguns famosos aí se gloriam de ter se casado mais de 10 vezes. Se gloriam disso e têm influenciado pessoas a também ter uma vida enganosa, sim, a não dar valor na aliança de casamento. São modelos que o diabo tem formado. Os diferentes do modelo celestial. O diabo tem feito também isso, gerado os seus diferentes, para influenciar pessoas também a ir para o inferno. Vamos orar juntos agora. Peça ao Senhor que sonde o seu coração. Se em algum lugar, se você identificou comportamentos ou sentimentos de que seu coração esteja roubado, peça perdão a Deus agora.
Fala: Senhor, eu não quero continuar com o coração roubado. Eu não sou juiz de ninguém. O meu chamado não é criticar. O meu chamado não é apontar o dedo para ninguém. O meu chamado é para perdoar. O meu chamado é para exercer misericórdia. Eu sou chamado à intimidade com o meu Deus e ser parecido com o meu Senhor. Senhor Deus e Pai, de mãos levantadas ao céu, Senhor, clamamos a Tua misericórdia sobre nós, Pai. Reconhecemos que muitas vezes nós pecamos, sim, Pai. Muitas vezes nós criticamos. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca, Senhor, para derramar palavras venenosas. Muitas vezes nós criticamos pessoas. Muitas vezes nós acusamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós temos comportamentos parecidos com o de Miriam e de Arão. Miriam e Arão, eles tiveram uma atitude tão horrível, Pai. Mas nós não queremos ser como eles. Não queremos que a lepra tome as nossas vidas. Senhor, nos cura, Pai. Cura o nosso coração nessa noite. Não permita que nós continuemos a nossa caminhada sangrando no caminho. Sim, Pai, nos ajuda a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a lançar fora toda atitude roubada. Senhor, nos ajuda, Pai. Nós oramos em favor daqueles que têm manifestado lepra, Senhor. Aqueles que têm usado a internet para denegrir pastores, para denegrir homens chamados pelo Senhor. Senhor, tenha misericórdia, que esses homens se arrependam, que possamos entender que somos uma só igreja, um só corpo. Sim, Pai, em nome de Jesus, Pai, caia por terra esse espírito de engano, esse espírito maligno de maledicência, caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, que a igreja diferente se manifeste nesses últimos dias, Pai. Aqueles diferentes que vão transformar os ambientes, os diferentes que serão uma ferramenta de avivamento, Pai. Aos ministros de louvor diferentes, que não negociam o seu chamado, que são como Davi, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Os intercessores diferentes, sim, Pai. Levanta os diferentes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Levanta os diferentes aqui no nosso meio, Pai. Aqueles que não se acovardam, aqueles que não têm medo, aqueles que não querem ser meros religiosos, mas entendem que são chamados para fazer a diferença na nossa nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos usa nesse tempo, Pai. Nos usa nesse tempo, Pai. Que em intimidade o Senhor possa se revelar a nós. Que na intimidade o Senhor possa revelar, Senhor, o que nós temos, como nós devemos nos movimentar nesse tempo que vivemos, Pai. Assim como o Senhor revelou a Moisés, revela-te a nós em intimidade, Pai. Eu sei que não é por estratégias, eu sei que não é, sabe, por estratégias humanas, não, mas é por intimidade, Pai. Gera na intimidade aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja, Pai. Eis-nos aqui. Como Moisés respondeu ao seu chamado. Levanta sua mão ao céu e diz: eis-me aqui, Senhor. Responda aí, fala aí no seu lugar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, com o teu povo. Fala, Senhor, com os teus profetas. Ah, Senhor, os profetas diferentes. Ah, Senhor, profetas que ouvem o Senhor e não ouvem a sua carne, que não ouvem o seu ego, não, mas que ouvem a sua voz. Levanta, Senhor, seus pastores diferentes, os seus apóstolos diferentes, os seus evangelistas diferentes, os seus mestres diferentes. Sim, meu Deus, os profetas diferentes. Sim, Pai, em nome de Jesus. Ah, não queremos ser apáticos, Pai. Não queremos ser apáticos. Queremos ser intensos em Ti, Senhor. Queremos ser intensos, não aceitamos a mediocridade, não aceitamos a mesmice, não aceitamos a água simplesmente nos tornozelos, não, Senhor. Queremos mergulhar nos Seus rios,
clame isso ao Senhor, igreja. Nós vimos ali Moisés quando se interessou pela glória de Deus, o Senhor se revelou a ele. Quem sabe não está faltando clamor, quem sabe não esteja faltando lágrimas, quem sabe não está faltando intrepidez nas nossas vidas, fome, sede. Quem sabe nós precisamos pedir perdão porque nós estamos acomodados no conforto da igreja. Sim, Deus. Sim, Senhor. Vamos adorar um pouco. Sim, Deus. Homens e mulheres fervorosos. Seja o nosso fundamento, seja tudo em nós, Senhor. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a ser diferentes, Pai. Ajuda-nos a ser diferentes. Ajuda-nos a ser diferentes, Senhor. Ajuda-nos. Eu não posso convencê-los disso, Senhor, mas o Senhor pode. Eu não posso convencer nem a mim mesmo, Senhor, mas Espírito Santo, Tu pode nos convencer. Que todos saiamos daqui convencidos e encorajados a ser diferentes nesta geração, em nome do Senhor Jesus, Pai. E todos possam ver que o Senhor é quem nos conduz a ser diferentes. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do Deus Pai e a comunhão bendita e maravilhosa do Espírito Santo seja com cada um aqui, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Decida ser diferente. Faça diferente. Influencie pessoas a também serem diferentes, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma semana cheia da glória de Deus.
uma semana cheia da presença de Deus. Milagres de Deus aconteçam na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.